Roberto Mota. Fala, Mota, como é que você tá, meu querido? Fala, meus amigos. Que alegria de estar de volta aqui. Que beleza. Mota, se você me permite, eu sei que você tem uma pauta, mas aqui ficou uma dúvida. E a gente estava falando sobre geopolítica, sobre o Macron querendo se descolar dos Estados Unidos e esse encontro com o Xi Jinping. Qual é a sua opinião sobre essa história? É uma manobra complicada, né? Se descolar dos Estados Unidos. Eu acho que se a Europa ainda é composta por países livres até hoje, é em grande parte graças à ajuda americana, né? Tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial. A situação lá poderia ser completamente outra. Depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi criada a União Soviética, criaram a famosa Cortina de Ferro. E o que garantiu a liberdade da Europa, inclusive da França, foram os Estados Unidos. Eu duvido que o Macron vai esquecer isso. Eu acho que ele deve estar querendo fazer alguma ação midiática ali. Não acho que vai ser nada muito mais do que isso, não. Ou tirar o foco dele, né, Emílio? Que lá a situação na França também não é das melhores, né? Com tanta greve, crise, ele escondendo o relógio e tentando mudar o discurso, né? Pois é. E se você vê, Zuzu, a França é um país super complicado, né? Foi lá que aconteceu a Revolução Francesa, em 1789. Depois, a Revolução Francesa mataram tanta gente que inventaram uma máquina só para isso, né? Que foi a guilhotina. Aí teve uma época que a Revolução Francesa foi tomada pelos jacobinos, os radicais. Os caras eram hoje a extrema esquerda da época. Acabaram eles próprios decapitados. Aí a Revolução acabou dando numa ditadura militar, né? Do imperador Napoleão. Aí caiu Napoleão, voltou o reinado na França, voltaram os reis, a dinastia Bourbon. Depois, em 1830, os caras tiveram uma outra revolução, trocaram o rei da Casa Bourbon por um rei da Casa de Orleans. Depois, em 1848, teve outra revolução, trocaram o rei por um presidente, elegeram um presidente, escolheram um sobrinho de Napoleão Bonaparte. Aí, 3 anos depois de ser eleito presidente, o cara se proclama imperador Napoleão III. E aí vira de novo o império. Aí uma bagunça. Depois, em 1870, a França perde uma guerra com a Prússia. E aí criaram a Comuna de Paris. Não sei se vocês sabem disso. Durante 3 meses, Paris foi um estado comunista. Morreu gente que foi um absurdo. A Guarda Nacional lutando contra o exército francês. Isso ao mesmo tempo que a França criava um império colonial, né? Por exemplo, lá no Vietnã, muito antes dos Estados Unidos chegar lá, a França já estava lá. A França era o poder colonial lá. Colonizaram também a Argélia, enfim, uma bagunça danada. A França está sempre acontecendo alguma bagunça por lá. Boa aula, hein? É isso aí. Tanto é que os franceses, que é um grupo francês, eles fizeram a Estátua da Liberdade em homenagem ao americano, porque esse grupo considerava a liberdade individual aquela mais importante de todas, Sim. né? Que foi um presente dos franceses pros americanos. Interessantíssimo. Uma aula de... Só que é o seguinte, né? Você acha que aqui, no Brasil, a gente em algum momento conheceu a liberdade? Ô Emílio, se esse programa tivesse umas 3 horas de duração, eu acho que eu conseguiria responder essa sua pergunta. Pelo que eu conheço de história, eu acho que o período que mais se aproxima... Eu não vou falar do passado recente, né? Para não deixar que a minha visão seja contaminada pelas paixões. Vamos olhar só a história do Brasil como um todo. Eu acho que talvez... não sei, talvez o período da redemocratização, quando o Getúlio Vargas saiu, né, ele saiu em 1945, talvez aquele período entre ele ter saído e ele ter voltado. A tentação é a gente dizer que foi entre 2018 e 2022. Tá? Mas depende como você define liberdade. Por exemplo, eu vi vocês antes comentando sobre a questão dos impostos, a questão tributária, né?
essa visão de que é justo, de que é certo, que todos nós entreguemos quase a metade de tudo que a gente ganha para o Estado. Para um Estado que cada vez cresce mais, tem mais gente para sustentar, cada vez se mete mais nas nossas vidas. A semana passada a gente estava comentando, no final de semana, uma lei, eu acho que é a lei de São Paulo, não sei se é de São Paulo ou federal, que determina que os restaurantes têm que oferecer água de graça. O que o Estado tem a ver com o que o restaurante oferece ou deixa de oferecer? Tá? Até nisso o Estado quer se meter. Então eu acho que a nossa liberdade no Brasil sempre foi muito limitada e mediada. A nossa liberdade sempre depende de alguma coisa. Acho que as pessoas que pertencem ao clubinho que está no poder têm uma liberdade muito grande de fazer qualquer coisa, estão efetivamente acima da lei, acho que sempre estiveram. O único momento em que a gente teve sensação de que todo mundo era igual perante a lei foi na época da Lava Jato, né? Acho que o Brasil inteiro tomou um susto quando descobriu que era possível realmente se prender políticos corruptos, muitos deles presos durante muito tempo. Mas eu acho que foi bom enquanto durou, né? Falando em questões internacionais, aliás, mandar um abraço pro meu amigo Rafael, que tá ouvindo a gente. E o Trump, ô Mota, como é que é a história do Trump? Você acha que isso vai ser uma cortina de fumaça? Isso não vai dar em nada? Isso atrapalha a imagem dele para a próxima eleição? Ou ele vem mais forte? Claro que nós teremos as primárias também com o governador da Flórida, o Ron DeSantis, mas como é que você analisa a força do Donald Trump depois de toda essa questão da polícia? O Trump é um fenômeno eleitoral. Eu acho que ele é um fenômeno, ele não é um fenômeno tão grande quanto o Bolsonaro, mas ele é um fenômeno. Ele é um cara que não pertencia à máquina política americana, veio de fora, entrou, conseguiu mobilizar um grande número de americanos, e existe um conflito dentro do Partido Democrata, né? Muita gente achou que o Trump já cumpriu a sua missão, que agora era hora de talentos novos, como o Ron DeSantis, que é governador da Flórida, que tem um posicionamento conservador muito assertivo. E estava acontecendo essa disputa. A dúvida agora é se essa ameaça ao ex-presidente Trump vai unir os republicanos. Porque o que está se vendo nos Estados Unidos é uma infecção da justiça por ativismo de esquerda, como talvez nunca se tenha visto. Isso já aconteceu antes. Na época, por exemplo, de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt foi o único presidente americano que ficou 4 mandatos no poder. Ele aparelhou a Suprema Corte toda com pessoas de pensamento progressista. Ele tomou várias medidas que hoje seriam consideradas medidas ditatoriais, mas que naquela época passavam, porque os Estados Unidos estava saindo da Grande Depressão e depois estava participando da Segunda Guerra Mundial. Mas nunca se viu nos Estados Unidos, por exemplo, esse promotor de Manhattan, basta você dar uma olhadinha no currículo dele, ele é um ativista judicial. Ele é um ativista de extrema esquerda, ele foi eleito, porque lá esses promotores são eleitos, ele foi eleito pelo Partido Democrata, e uma das primeiras declarações dele foi que ele não ia mais processar ninguém pelo que ele considera crimes menores, como, por exemplo, usar drogas na rua ou usar um transporte público sem pagar. Lembra o seguinte, o Rudolph Giuliani, quando ele implantou a tolerância zero em Nova York e livrou Nova York do crime, ele começou justamente prendendo as pessoas que pulavam a roleta sem pagar passagem, né? E aí ele foi descobrir que várias daquelas pessoas tinham antecedentes criminais. Então esse promotor já chegou dizendo que ele não ia processar ninguém dessa turma. E começou a procurar, e faz muito tempo que ele procura, algum motivo para processar o Trump. Encontrou um motivo que não tem pé nem cabeça, está tentando esticar isso ao máximo. Tem muita gente avisando que isso pode empurrar os Estados Unidos, né, a sociedade americana, por um conflito sem precedentes, mas ele, esse promotor, tem uma missão e talvez esse tiro saia completamente pela culatra e ele acabe sendo responsável pela reeleição do Trump.
Muito bem, eu vou fazer um break pro Reginaldo só um break para nossa rede, a gente continua o papo aqui com o nosso querido Mota. O Instagram dele é Roberto Mota com 2 T's oficial, para você seguir o Mota aqui nas redes. Mais perguntas, questões? Mota, boa tarde, tudo bem? Vou trazer aqui agora a pauta para o Brasil. A gente estava agora há pouco nas ruas comemorando 100 dias de governo Lula. Levamos um bolinho humilde para a população poder comemorar. E eu queria saber a sua opinião, porque o que a gente viu do consórcio é que na época do Bolsonaro 100 dias dava para tecer várias críticas, né? E na verdade agora 100 dias é pouco tempo para se fazer um balanço. Eu queria saber a sua opinião a respeito dos 100 dias aí. A minha opinião não pode ser dada por completo nesse horário, Morgado, porque há crianças assistindo esse programa. Não, então. Tá? Eu só vou lembrar aqui alguns motivos que a gente tem para não comemorar. A obsessão em subir a meta da inflação, tá? Os ataques ao presidente do Banco Central, ataques que ultrapassaram há muito tempo o que seria considerado uma crítica civilizada, né? A suspensão do marco do saneamento, esse novo governo criou o marco do dessaneamento, criou os sem esgoto e sem água tratada. Isso assim, é uma das coisas mais absurdas que podia acontecer. Essa intromissão na Petrobras. Agora foi anunciado o fim da política de preços, de paridade de preços, o que significa o seguinte, traduzindo em português castiço, daqui a pouco a Petrobras vai dar prejuízo de novo. Sim. E quem vai pagar somos nós, tá? Aí tem a suspensão do novo ensino médio, a destruição da lei das estatais, com políticos nomeados para todas as estatais, o calabouço fiscal, né, o calabouço é uma ideia, é o primeiro plano econômico do mundo apresentado só em versão PowerPoint. Não tem versão Excel, nem tem texto. E tem a Dilma na China, né, no Banco dos BRICS, enfim, Correios no lugar do Uber. É difícil achar uma área onde não esteja ocorrendo um desastre. Quer dizer... E o MST invadindo mais. O Banco Central. Então, mas você sabe o que é engraçado dos canhoteiros? Porque se você pegar bem, o canhoteiro é danado. Sim. O canhoteiro é danado. Agora eles arrumaram o banco. Era o Bolsonaro, tentaram lá falar com o Bolsonaro e tal, não colou aquele negócio. Agora é o Banco Central. Se você pegar taxa de juros do Lula, era maior a taxa de juros. Da Dilma, acho que era maior. Não, na verdade... Eu acho que a menor taxa de juros... foi do Bolsonaro, que pegou aquela época de 2%. Então, eu acho que a menor taxa de juros, você pegar governo a governo, sim, a maior foi do Fernando Henrique. A maior que ele foi fez no início do Plano Real. Isso. Depois eu acho que o Lula é maior, a Dilma chegou a quase 15% de taxa de juros. E agora a taxa de juros, agora é o Banco Central que é o culpado, é o vilão da bagaça. Sempre tem o malvadão. Sempre tem alguma coisa pra esses caras. E fora do governo. Lógico. Tem que ser fora. Mas, Mota, eu ia te perguntar, até estava falando antes aqui no ar, não sei se chegou a acompanhar, saiu uma pesquisa da Trademap que pega os 100 primeiros dias desde o Fernando Henrique I. O Fernando Henrique I, nos 100 primeiros dias, a Bolsa caiu muito. Mas todos os outros governos tiveram ou alta ou uma queda pequena, caso da Dilma I. O governo Lula III acumula uma perda de 8,12% no mercado financeiro. E você conhece bem o mercado financeiro, você sabe que tudo se baseia em expectativas. E essa queda significa que expectativas foram frustradas. Queria perguntar, quem você acha que mais se frustrou nesses 100 dias para ter essa queda? Porque provavelmente projetaram um cenário inverossímil e a realidade, ou pelo menos as usadas até agora, têm se mostrado muito piores do que o planejado. Sami, eu tenho tido conversas com várias pessoas influentes na sociedade, várias instituições, e algumas delas estão genuinamente surpresas, porque tinham mais ou menos uma ideia de que não ia acontecer o que aconteceu nos últimos 4 anos, mas não esperavam
tanto, tão rápido e de forma tão descarada. Então, eu acho que se você tirar... Tem aquele percentual que algumas pessoas dizem que é 30%, que eu acho que é bem menos do que isso. Que são aqueles... Não seriam os trouxas? Emílio, são pessoas que sofreram uma lavagem cerebral sem recuperação. Tem pessoas inteligentes que eu conheço que estão nessa categoria. Inclusive, muitas delas, um grande percentual, tem mestrado, tem doutorado e dá opiniões que conflitam com a realidade de uma forma tão grande que você fala, isso é doutrinação. E tem um outro grupo, e vocês vão concordar comigo, eu imagino, que foi aquela turma que começou a ficar em casa na pandemia, aí você ficava em casa com medo, sem ter o que fazer, assistindo a televisão quase que 24 horas por dia, e aí formou-se o consórcio de imprensa, e aí começaram a criar narrativas que fizeram realmente com que as pessoas acreditassem que aquilo ali era verdade. Então o sujeito tinha a esperança verdadeira de que em 1º de janeiro de 2023 a liberdade fosse raiar sobre o Brasil, né? Tudo fosse uma maravilha, fosse chover picanha e cerveja na casa dele, e aí as notícias ruins começam a se suceder uma atrás da outra, as pessoas começam a achar que se tocar, cai a ficha, a avaliação estava errada. Inclusive, Sami, eu até devolvo a pergunta para você, porque a quantidade de pessoas do mercado financeiro, grandes nomes, que vieram a público nos últimos meses para dizer foi uma decepção. Teve alguém que falou, a gente estava esperando o Nelson Mandela e veio... Aí eu esqueci qual foi a outra figura que eles usaram para comparação. Mas como é possível que essas pessoas tenham cometido um erro de avaliação? Mota, eu acho que algumas pessoas queriam vaga no governo, no caso do Meirelles. Então ele ficou sinalizando, inclusive fez campanha pro Lula, e ao ver que não ia ter vaga para ele, para a turma dele, começou a falar mal. Então eu acho que parte dessas pessoas tinham interesses políticos claros. Uma outra parte acreditou na falta de plano de governo, que seria algo mais ortodoxo à economia. Mas peraí. Espera lá um pouquinho. Repare bem, meu estimado Sônia. Ou o cara tava fora do mundo. Exato. Porque isso, cara... A gente ficou aqui o tempo inteiro. Não tem plano. Cadê o plano? Sim. Cadê PT? Cadê o plano? Não tem plano. Cadê não tem plano? Qual é o ministro? Tudo que o Lula prometeu, ele tá fazendo. O Brasil voltou para trás. Não tem saneamento voltou para trás. As privatizações voltaram para tudo, voltaram para trás. Aí você fala, não, o cara foi. O cara então tava morando em Marte. Não foi isso. Você me colocou bem, Emílio. Alguém tinha um interesse dentro do governo. Não, eu sei, mas não é todo mundo que tem interesse. Não, teve gente que caiu na... Não é possível. Pera lá, porra. Não, tinha muita gente que queria cargo. Sim, mas a maioria foi de otário mesmo. Sim. Agora, ou por raiva do Bolsonaro. Mas liberal é tudo trouxa. Não sei. Não tem bonzinho. Mas, porra, Lu, você conhece o PT, porra? Sim. Todo mundo conhece o PT. Não estamos falando aqui de quem pega a Bolsa Família e tal. Não é essa a questão. O quê? A questão foi bem colocada pelo Sami. Teve muito cara do mercado financeiro e político que tinha um interesse no governo. Não, mas não é muita gente. Muita gente. Pô, o cara teve milhões de votos. Não é muita gente. Tudo bem, e o discurso também. Pegou pandemia, Bolsonaro malvadão. Não tem desculpa. Tem um pacote pra... O Mota sabe mesmo. Ô, Mota, não vem com desculpinha, não. Vocês estão com muita desculpa pra essa turma. Não, eu discordo completamente disso, porque vamos imaginar, você é um cara do mercado financeiro. Esses caras... Tem pouca gente burra ali, né? E administram bilhões em dinheiro. Você vai querer um cargo num governo cuja plataforma de campanha, basta você olhar para aquela plataforma de campanha, o diagnóstico é o que o Paulo Guedes deu. Argentina em 6 meses, Venezuela 1 ano. Você vai querer um cargo nesse governo? Para quê? Assim... Você vai querer comprar uma passagem, mudar o seu patrimônio todo lá para fora e ir embora, né? Para mim é difícil compreender. Mas às vezes você falar, não é cargo, é porque tem uns esquemas, né? Tem uns investimentos,
tem os empréstimos que iam rolar, né? Um terreno que está para ser liberado há um tempão para um loteamento, aí eu até entendo. Mas mesmo assim, gente, o médio prazo disso é ruim para todo mundo. Ninguém vai conseguir viver Não adianta você ter um resort na Venezuela. Não vai ninguém. Né? Boa. Eu não consigo entender isso. Boa, Mota. Obrigado aí pelo seu papo, mas agora temos a oposição aqui.